Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar uma matéria nova, chamada elementos modificadores. São termos que modificam, que se referem a um outro termo, dando uma característica. Então vamos lá. Primeiro dos nossos elementos é o meu adjunto adnominal. Vamos analisar uma coisa primeiro, antes de a gente partir. O termo adjunto adnominal nada mais, nada menos significa que junto do nome, tá? O prefixo ad significa junto. Então, olha quantas vezes o ad aparece. Uma, duas. Então, a gente tem adjunto, que significa junto, junto, junto do nome. Então, não tem como ter dúvida. Adjunto adnominal vai ficar junto de quem, gente? Do nome. Ok? Então, adjunto adnominal junto do nome. O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo. Quem é o nosso nome? Vai ser o meu substantivo. Quando eu falar nome, é substantivo, ok? Conferindo-lhe características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear, ou seja, o núcleo, tá? Quando a gente estava falando do sujeito, a gente não tinha o núcleo do sujeito, que era o meu substantivo? Então, acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática. Ou seja, o adjunto adnominal acompanha quem? O núcleo do sujeito ou o quê? Núcleo do objeto direto. Então, olha só. Para ser adjunto, ele tem de estar junto do nome, tá? Então, vamos analisar ali. O casaco verde é da Paula. Então, vamos lá. Quem é o meu substantivo ali? Casaco. Então, os termos que a ele se referirem, que é o e verde, serão chamados de adjuntos adnominais. Por quê? Porque estão juntos do nome, fazem referências ao nome. Tá bom? Minha vizinha é uma pessoa simpática. Quem é o substantivo? Vizinha. Minha, não está se referindo à vizinha? Sim. Agora vamos lá. Temos outro substantivo, que é o substantivo pessoa. Uma não está ligada à pessoa? Simpática não está ligada à pessoa, dando uma característica para ela? Então, olha só, toda vez que a gente tem um termo que se refere a um outro de natureza substantiva, eu vou ter um adjunto adnominal. Ele tem 10 computadores velhos em casa. Quem é o substantivo ali? Computadores. Velhos não dá característica aos computadores? Então eu tenho um adjunto adnominal. Ok? Eu prefiro um professor exigente. Quem é o substantivo? Professor. Esse não se refere a professor? Sim. Exigente também. Então, e exigente também são termos chamados de adjuntos adnominais, porque fazem referência ao nome, dando um atributo, uma característica. Função adjetiva do adjunto adnominal. Como o adjunto adnominal apresenta uma função adjetiva, ou seja, que dá uma característica, pode ser representado por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo, por um numeral adjetivo ou por um artigo. Então, o adjunto adnominal ele é representado por adjetivo, por pronome, numeral ou artigo. Vamos lá. Adjunto adnominal representado por um adjetivo. Então, vamos lá. Adoro música agitada. Quem é o meu substantivo ali? Música. Agitada não é uma característica da música? Sim. Então, agitada, na classe de palavras, ela é representada por adjetivo. Só que função sintática, ele é o quê? Adjunto adnominal.
Então a gente já vai começar a entender que classe gramatical é uma coisa, função sintática é outra, tá? Então, ó, classe, quando eu falo em classe de palavra, essa palavra é substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo. Quando eu falo em função, eu estou falando sujeito, verbo transitivo direto, eu vou estar falando de complemento nominal, adjunto adnominal. Então, classe é uma coisa, função é outra. Tudo bem? Aquela casa branca foi vendida. Quem é o substantivo? Casa. Branca não dá uma característica da casa? Sim. Se eu falo casa branca, branca é um adjetivo. E nesse caso, o adjetivo ele tem função do que ali? Do adjunto adnominal. Surpreendentemente, foi dada uma resposta inteligente. Quem é o substantivo? Resposta. Inteligente não está qualificando, dando uma característica para a resposta? Sim. Então ele é um adjunto adnominal também. Ok? Adjunto adnominal representado por pronome adjetivo. Então, tenho um adjunto representado por pronome. Meu carro está muito longe. Quem é o substantivo? Meu carro. Né? No caso, a palavra carro é o substantivo. Meu não está dando uma característica para o carro? Sim, se dá uma característica para o carro, eu tenho um adjunto adnominal. Minhas amigas prepararam tudo para a festa. Quem é o substantivo ali no início? Amigas. Minhas não está se referindo às amigas? Não é as amigas dela? Então, eu tenho um adjunto adnominal. Aquele professor reprovou o aluno de propósito. Quem é o substantivo? Professor. Aquele não se refere à palavra professor? Então, aquele é um adjunto adnominal. Então, para ser adjunto adnominal, eu tenho que me referir a quem? Ao nome. E esse nome será o meu substantivo. Ok? Vamos lá. Adjunto adnominal representado por numeral adjetivo. Então, eu tenho um numeral. 20 candidatos foram selecionados. Quem é o substantivo? Candidatos. 20 não é uma característica de quantos eram esses candidatos? Então eu tenho um numeral e a função de quê? Adjunto adnominal. O primeiro atleta foi o vencedor. Quem é o substantivo? Atleta. Primeiro não está dando uma característica para esse atleta? Não foi qualquer atleta, foi o primeiro. Se está dando uma característica para ele, eu tenho o quê? Adjunto adnominal também. O departamento recebeu mais de 1.000 candidaturas à vaga de estagiário. Quem é o substantivo? Candidaturas. 1.000 não está se referindo a candidaturas? Então, 1.000 é um adjunto adnominal, representado por um numeral. Então, mais uma vez, classe de palavra eu estou falando de quem? Numeral. Função, eu estou falando de adjunto adnominal, não confunda, tá? Adjunto adnominal representado por uma locução adjetiva. Locução adjetiva é quando eu tenho preposição mais substantivo, ok? Isso aqui configura uma locução adjetiva. Então vamos lá. Noites de verão são deliciosas. De verão não é uma característica da noite? Então de verão é um adjunto adnominal. Picadas de abelha doem muito. De abelha não se refere às picadas? Então, tenho ali também adjunto adnominal. Águas do rio. A água do rio está poluída. Do rio não se refere à água? Então, eu tenho um adjunto adnominal. Então, eu tenho ali um adjunto adnominal representado por uma locução adjetiva, que é a minha preposição mais o meu substantivo. E por último, a gente tem ali adjunto adnominal representado por artigo. Então, eu tenho um artigo se referindo ao substantivo. O aluno passou no teste. Quem é o substantivo? Aluno, teste. Quem é o artigo? O em o aluno e o em teste. Então, o e o ali
a gente tem adjunto adnominal. A menina era extremamente simpática. Quem é o substantivo? A menina. Então, esse a, que está se referindo à menina, é um adjunto adnominal também. Você aceita uma fatia de bolo? Quem é o substantivo? Fatia. Uma não se refere à fatia? Se está se referindo à fatia, eu tenho o adjunto adnominal. Então, relembrando, adjunto significa junto. Se é adjunto adnominal, então vai ser um termo que estará junto de quem? Do nome. E esse nome é o meu, o quê? Substantivo. Tá? Não posso confundir, não posso trocar. Vamos ver aqui, ó. O adjunto adnominal ele pode ser representado por artigo, locução adjetiva, numeral, pronome e por adjetivo. Não se esqueçam disso, tá? Outro elemento modificador, que é o meu adjunto adverbial. Em oposição ao adjunto adnominal, o adjunto adnominal ele está junto de quem? Do nome. O adjunto adverbial ele vai estar ligado a quem? Ao verbo. Por isso que está ali, ó, adjunto adverbial. Junto, junto, junto de quem? Do verbo. O adjunto adverbial é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a um advérbio. Então, o adjunto adverbial ele pode se ligar a verbo, a adjetivo ou advérbio. O adjunto adnominal ele só se refere a quem? A substantivo. Então, não tem como você confundir, tá? Classificação. Dependendo do uso, eles são classificados em diversos tipos. Depende da finalidade com a qual você vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Adjunto adverbial de modo. Eu tenho bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, felizmente. E quase todos os advérbios que terminarem em mente. Felizmente, infelizmente, educadamente. A maioria dos advérbios, nas palavras que terminam em mente, são advérbios. Exemplo, felizmente a criança chegou. Aqui a gente tem, um advérbio, logo no início, terminado em mente, que quer dizer o quê? De forma feliz, a criança chegou. Né? Então aí, quando a gente tiver advérbios terminados em mente, já sabe que quando a gente tiver palavras terminadas em mente, já sabe que é um advérbio. Então aí é só lembrar daquela música, malandramente. Então malandramente não é de forma malandra? Então se você conseguir colocar a palavra de forma, você sabe que é um adjunto adverbial de quê? De modo. Então se eu falo lá, malandramente, é de forma malandra. Felizmente, de forma feliz. Adjunto adverbial de tempo. Então vamos lá. Se é adjunto adverbial de tempo, eu vou me situar no tempo. Então eu tenho hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora. Vamos ver ali. Ontem jantamos juntos. Jantamos juntos quando? Ontem. Então ontem é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Ok? Adjunto adverbial de intensidade. Muito, pouco, mais, menos, bastante, extremamente, intensamente. Tem gente que vê o intensidade e pensa que é somente o quê? Ah, só coisa positiva. Não, tá? O adjunto adverbial de intensidade, ele indica uma intensidade na ação. Então, a gente tem ali, ó, gostamos muito da apresentação. Gostamos o quanto? Muito. Então, eu tenho um adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de negação. Esse aí é o que a gente mais está acostumado. Não, nunca, jamais. Então aí, ó. Não estamos na mesma classe. Então está se referindo a quem? Ao verbo. Não estamos. Adjunto adverbial de afirmação. Sim, certamente, realmente. Certamente faremos o curso. Então, se referindo novamente ao
verbo. Adjunto adverbial de dúvida. Talvez, acaso, provavelmente. Então a gente tem, provavelmente chegarei atrasado. Ou seja, eu tenho certeza de que chegarei? Não, é provável. Então eu tenho um adjunto adverbial de dúvida. Adjunto adverbial de finalidade indica a finalidade de uma ação. Eu me esforcei para a prova. Então, para a prova não foi a finalidade do seu esforço? Então, eu tenho um adjunto adverbial de finalidade. Mesma coisa se eu pegar e falar, estou aqui para você aprender. Para você aprender é a finalidade de eu estar aqui. Adjunto adverbial de matéria. De, a partir de, indica o material de que aquilo vai ser feito. O caderno é feito de papel reciclado. De papel reciclado não é o material que o caderno é feito? Não é isso? Então, eu tenho o adjunto adverbial de matéria. Adjunto adverbial de lugar vai indicar o lugar de uma ação. Aqui, lá, acolá, acima, abaixo, embaixo, dentro, fora, longe, perto, em cima, em casa. Então, vai indicar aí o lugar. Ficamos em casa. Em casa não foi onde que a gente ficou? Então, eu tenho adjunto adverbial de lugar. Toda vez que eu tiver adjunto adverbial de lugar, é só eu fazer a seguinte pergunta para o verbo. Onde? Se ele me responde, eu já sei que eu tenho adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de meio, ou seja, é o meio que você usa para fazer algo. Viajamos de carro. De carro não foi como nós viajamos? Não foi o que nós usamos para viajar? Então eu tenho ali de meio. Adjunto adverbial de concessão. Saímos, apesar da greve. Ou seja, vai indicar uma ação negativa. Ou seja, nós saímos, apesar da greve, da neve. Se está neve, você espera que a pessoa não saia. Mas o que aconteceu? A pessoa saiu. Adjunto adverbial de argumento. Então, nós temos ali, chega de brigas. Se de brigas aí, está se referindo ao verbo chegar. Basta de brigas, basta de palhaçada. Então, essas construções chega de e basta de são adjuntos adverbiais de argumento. Além desses, existem outros, tá? Que são adjunto adverbial de companhia, jantamos com a família, causa, morreu de fome foi a causa da morte. Eles falavam sobre você, então eu tenho assunto do qual as pessoas falavam. Ela se feriu com o garfo, instrumento. Fenômeno da natureza, o Japão foi atingido por um terremoto. Paladar, estava azedo. Natália estava triste, sentimento. Nós temos uns outros aí. Então, o que a gente tem o que a gente tem que ter em mente? Nem todo adjunto adverbial ele vai ser categorizado. Vai ter alguns que você não vai conseguir colocar. Esse é de tempo, esse é de modo, tal. Não tem importância, tá? Você sabendo identificar que aquilo é um adjunto adverbial, já tá bom, tá? Os mais simples, é claro que é sempre bom a gente saber, que é de tempo, modo, lugar, afirmação, negação. Então, esse de dúvida. Esses são mais fáceis da gente conseguir classificar. Agora, esses outros não há necessidade. Locuções adverbiais. As locuções adverbiais são duas ou mais palavras, geralmente introduzidas por uma preposição que correspondem a um advérbio. Então, locução eu tenho mais de uma palavra, que vai se referir a um advérbio. Então, a gente vai ter de tempo, de dia, de manhã, de noite, à noite. Lugar, por ali, por aqui, por dentro. Então, a gente vai ter mais de uma palavra. Ali em cima, nos adjuntos, nós tínhamos quantas? Uma palavra só. Olha lá. Talvez, acaso, não, nunca, jamais. Aqui embaixo, não. A gente vai ter o quê? Locução. A gente tem mais de uma, tá?
Então a gente tem ali de modo, à pressa, à toa, à vontade, às avessas, às claras. Afirmação, com certeza, com efeito, de fato, na verdade, sem dúvida. Negação, de maneira nenhuma, de modo algum, de forma alguma. Dúvida, se possível, quem sabe, ao acaso. Então nós temos mais de uma palavra representando um advérbio. Então a gente vai ter uma locução adverbial. É a mesma coisa, tá? Só que advérbio eu tenho uma palavra, locução eu tenho mais de uma. Aposto e vocativo. Frequentemente confundidos, é sempre importante identificar a diferença entre aposto e vocativo. O aposto estabelece uma relação sintática com outro termo da oração. O vocativo não estabelece essa relação sintática. Então vamos lá. Conceituando. Aposto é o termo de natureza explicativa. Então, o aposto, ele explica. Ele explica um outro termo da oração. Então, vamos lá. Aquela menina, a Helena, ainda não almoçou. Quem é a Helena? Aquela menina. Não estou explicando quem é essa menina. Se eu explico quem é essa menina, eu tenho um aposto. Agora, na oração de baixo. Helena, venha almoçar. Aqui eu não estou explicando quem é Helena. Eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando a Helena. Quando eu faço um chamamento, eu tenho um vocativo. Então, o vocativo, ele indica um chamamento. O aposto, ele faz o quê? Ele explica. Então, essa é a grande diferença. Nos exemplos, podemos verificar que o aposto Helena se refere ao substantivo menina, esclarecendo, ou seja, explicando. Já o vocativo Helena é um termo independente, que não se relaciona com os outros termos da oração. Além disso, o aposto pode ou não ser destacado por sinais de pontuação. Já o vocativo deverá aparecer sempre destacado com sinais. Então, voltando aqui em cima, a gente vê, o aposto, por ele estar aqui no meio, ele pode ou não vir com a vírgula. O vocativo, ele tem o quê? Vírgula obrigatória. Então, essa é uma diferença. Então, vamos lá. Aposto destacado com sinais de pontuação. Então, vamos lá. Dom Pedro, o príncipe regente, declarou que ficava no Brasil. Quem era o príncipe regente? Dom Pedro. Se eu estou explicando o termo antecedente, eu tenho um aposto. Aposto não destacado com sinais de pontuação. O príncipe regente, Dom Pedro, declarou que ficava no Brasil. Quem era Dom Pedro? O príncipe regente. Não está explicando? Está explicando, eu tenho aposto. Agora, olha a diferença do vocativo. Vocativo sempre destacado com sinais de pontuação. Então, sempre tem vírgula no vocativo, não tem jeito. Filho, é importante estudar a história do Brasil. Ou seja, eu estou falando com quem? Com o filho. Se eu estou falando com esse filho, eu tenho um vocativo, eu tenho um chamamento. E a vírgula, ela passa a ser o quê? Obrigatória. Então, nós temos o caso de vírgula obrigatória. Ok? No aposto, é opcional. Eu posso ter ou não. No vocativo, eu tenho vírgula obrigatória. Então, vamos lá. Aposto é um termo acessório. Ele é acessório porque ele dá uma informação a mais, ele dá uma informação extra, que fornece informações sobre outro termo da oração, explicando, esclarecendo, desenvolvendo, detalhando, enumerando, especificando, resumindo ou comparando esse outro termo. Então, eu tenho o aposto como um termo explicativo, que resume, que esclarece, que define um termo antecedente. Exemplos de aposto. Isabel, a filha da Ana e do Renato, nasceu ontem. Quem é a filha da Ana e do Renato? Isabel. Não estou explicando quem é essa Isabel? Sim, então eu tenho aposto.
As professoras novas, Helena e Carla, nasceram em Minas Gerais. Quem são Helena e Carla? As novas professoras. Então eu tenho ali um aposto. Já li vários autores. Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado. Quem são esses vários autores? Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Jorge Amado. Então, isso tudo aqui são os autores. Então, tudo isso é o meu aposto. Ok? Então, vamos lá. Vocativo agora. O vocativo é um termo independente, que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. É um chamamento, que é o que eu falei com vocês agora. Uma invocação ou um apelo usado no discurso direto. Então, para ser vocativo, ele tem que ser um termo independente. É um termo que não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Então, ele não está nem no sujeito, nem no predicado. Ele é um termo que está fora. Ele é um termo que é acessório. Ele não é um termo obrigatório, não é um termo essencial. Ele é acessório. Portanto, ele não vai fazer parte do sujeito, nem vai fazer parte do seu predicado. É um quê? Um chamamento. Ele chama, ele invoca alguém ou alguma coisa, ou faz um apelo no discurso direto. Então vamos lá. Bruna, você vai demorar muito? Se eu falo, Bruna, você vai demorar muito, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Uma invocação, um chamamento. Eu estou falando com quem? Com a Bruna. Bruna faz parte do sujeito? Não. Ela faz parte do predicado? Não. Por quê? Entre sujeito e predicado não pode haver vírgula. E o vocativo, ele é obrigatoriamente pontuado. Olha ali a nossa vírgula, depois de Bruna. Então a vírgula, ela é obrigatória. Então, não torna o vocativo nem sujeito nem predicado, porque ele é um chamamento e vem separado por pontuação. Ouça, querida, o que eu estou dizendo. Olha aí, o querida. Não estou falando com essa querida? Sim. Estou explicando alguma coisa? Não, eu estou falando com quem? Com essa querida. Outro fator vem entre duas vírgulas, porque é um vocativo, não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. Ok? Ó meninos. Quando eu falo ó meninos, eu não estou falando com esses meninos. Então, esses meninos é o meu vocativo. Ok? Mesma coisa se eu falar ó Deus, ó Pai, é a mesma coisa. Então, eu estou falando com Deus, estou falando com o Pai. Então, é um apelo utilizado no discurso direto. Então, quando eu tiver um chamamento, uma invocação, um apelo, eu tenho um vocativo. E o que difere o vocativo do aposto é o fato de o aposto ser um termo de natureza de que tipo? Explicativa. Ele explica o quê? O termo antecedente. Ele explica um outro termo. O vocativo, ele não explica nada. O vocativo, o que acontece? Ele chama, ele invoca, ok? Só lembrar, ó, vocativo vem de invocar. Tudo bem?